vocês estão? A Procássia novamente, né? A semana passada, nós tivemos uma aula que eu mandei para vocês sobre as latitudes, as longitudes, as coordenadas geográficas, os fusos horários. Esses conteúdos estão no capítulo 5 do livro 1, que foi o início da segunda unidade. Hoje nós vamos continuar os conteúdos, mas esse conteúdo de hoje já está no livro 2, que é o 6º capítulo, certo? Então vamos lá. O assunto hoje é por dentro da Terra, certo? Então vamos ver aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a Pro, certo? Estou aqui disponível para poder tirar as dúvidas de vocês. E também vai ter um momento também da aula ao vivo pelo Zoom, onde a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas também que vocês tiverem, tá? Sobre o conteúdo. Bora lá? Então, Pangeia e sua fragmentação. Vamos ver o que é isso? Então, a camada mais superficial da Terra, onde vivem os seres humanos, chama-se crosta terrestre ou litosfera, que são as camadas onde a gente habita, onde é encontrado todos os seres, tanto os vegetais, os animais, os humanos, certo? Que nós também somos seres animais, só que racionais, e vocês sabem disso. Então, é nessa camada que é encontrado todos esses seres que fazem parte desse universo. Desde a sua formação, sofre alterações constantes em relação às suas forças principais, as forças externas e as forças internas. E o que são forças externas? Forças externas são essas forças que a gente aqui percebe, o vento, a movimentação das águas nos oceanos. Essas são as forças externas. As forças internas são aquelas que a gente não vê, mas a gente percebe o que está acontecendo. Aquelas que vêm das camadas mais profundas do interior da Terra, como o vulcão, as placas tectônicas se movimentando, ocasionando terremotos, que a gente vai ver daqui a pouco como é que isso acontece. Então, essas são chamadas de forças internas. A camada abaixo da crosta terrestre, o manto, apresenta temperaturas altíssimas e é pastosa. O manto, porém, não possui temperatura igual em toda a sua extensão. A área mais próxima do núcleo tem temperatura muito elevadas e as áreas logo abaixo da litosfera chama-se astenosfera. Tem temperaturas menos elevadas e sua consistência é maleável. Então, a atmosfera proporciona um mecanismo de transferência de calor entre a parte mais próxima à litosfera e a parte mais distante. Isso gera o movimento do magma por meio das correntes de convecção. Essas correntes arrastam a litosfera, causando seu deslizamento. Aí eu coloquei aqui para vocês essa imagem, certo? E aqui, estão classificadas esses locais aqui por números que vocês vão ver. Aqui é todo o interior, a Terra, a parte aqui da crosta terrestre, até chegar ao núcleo, certo? Então, bora lá. Aqui, pela legenda, o número 1, aqui, nessa parte aqui, onde está, certo? Aqui é chamado de crosta, certo? O 2... esse número aqui, essa parte aqui, é chamado de manto. O 3 já está mais aqui abaixo. Toda essa parte aqui, é manto, tá vendo? O 3 já é o quê? O núcleo. O número 4, que é essa parte aqui, onde está aqui esse sinal aqui, ele é classificado como litosfera, certo? O 5... é chamado de astenosfera. O 6, que já está aqui em uma profundidade de mais ou menos 2.900 quilômetros para o interior, né, dentro da Terra, é chamado de núcleo externo. E o 7, número 7, que já pega aqui 5.100 quilômetros aproximadamente,
é chamado de núcleo interno. Como é que eu sei que tem essa espessura? Como é que eu sei que tem esse quilômetro? Alguém já mediu? Eu disse o que a vocês? Aproximadamente, porque nenhum equipamento chegou até lá, nessa fase profundamente do núcleo aqui, ó, interno, para saber como é por causa das suas elevadas temperaturas. Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Que aproximadamente, através de equipamentos, através de estudos, os cientistas fizeram essa denominação, certo? Aí tem um estudo da teoria da deriva continental. Como foi que originou os continentes, certo? Como foi que derivou toda essa parte continental no globo terrestre. Até o início do século XX, a maioria dos cientistas acreditava que desde que a crosta terrestre havia endurecido, os continentes estavam fixos em sua posição atual. Né? Então eles achavam que ali, aquela base ali rígida, dura, era estável, estava ali parado, não tinha movimentação. Essa foi a primeira teoria. Depois que eles foram perceber que não é bem assim, o manto é maleável e aí as placas elas se movimentam. Por isso é que ocasiona forças internas, derivando o quê? Vulcão, terremotos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, Alfred Wegener, certo? Ele diz o quê? Através da pesquisa, que os continentes que hoje conhecemos formavam um único continente chamado Pangeia. Era um único só. Como aqui, ó. Cerca de 225 milhões de anos, nesse período aqui pérmico, o continente era assim. Toda essa parte aqui, ó, que tá laranjinha aqui, era a parte continental do globo. Então era o quê? Tudo englobado, tudo junto. Era chamado de quê? Pangeia. Depois, 200 milhões de anos atrás, veio o período Triásico. Começou a se movimentar as placas, tá vendo? Já não eram mais juntos, ó. Já começou a se modificar e dividiu essa parte continental aqui em duas, Laurásia e Gondwana. Depois veio cerca de 135 milhões de anos o período Jurássico, né? Que vocês percebem que já está diferente daqui. Mas essa modificação dessas placas, gente, não é de um ano para outro. São milhões de anos. A gente não tinha... Tem período aí que ainda não existia a humanidade. Não existia seres. Certo? Isso são pesquisas comprovadas, certo? E depois, no período Cretácico, cerca de 65 milhões de anos, ó como o nosso continente... Né? Os continentes do globo, olha para o globo aqui como é que já está diferente desse. E hoje, na atualidade, né? Então, na atualidade, eles são encontrados dessa forma aqui, ó, dividido como está aqui. A América, aqui é o Norte, América do Norte, América Central e América do Sul, a África, a Ásia, a Austrália, que é a Oceania, e aqui a Antártica. Então, aqui são os continentes que estão hoje, né, no globo, é encontrado dessa forma. Sempre vai ser assim? Não. Se a gente está vendo que há modificações e que esse bloco de pedra, de continente, a parte continental era tudo junto, e hoje está todo separado. Vai chegar um momento que vai estar, essas partes que estão separadas, pode ser que se encontrem novamente. Mas nós não vamos estar mais aqui para poder saber disso. Porque esse processo acontece lentamente. Então não é de um dia para outro, não é de um ano para outro. São milhões de anos para poder acontecer, para poder a gente ter essa visualização que hoje a gente tem. Certo? Então, Pangeia ou Pangeia, único continente. Permiano é o período geológico em que existia ainda Pangeia. Triásico é o período geológico em que teve provavelmente o início da separação da Pangeia.
Laurásia, continente formado após a separação do Pangeia, que deu origem aos atuais continentes europeus e asiáticos, por exemplo, como eu mostrei a vocês, a Laurásia e a Gondwana. Gondwana, continente formado após a separação do Pangeia, dando origem à América do Sul, à África. Então, a teoria de Werner conseguiu provar que durante centenas de milhões de anos tem ocorrido um lento e contínuo deslocamento das placas que formam a crosta do planeta Terra. A deriva continental propôs esse deslocamento e listou as evidências de que os continentes formavam um bloco único, chamado Pangeia. Mas não conseguiu explicar como os continentes podem se mover ao longo de tantos quilômetros, certo? Até então, né? Até aí, nessa teoria de Werner, ele não tinha comprovação como que acontecia esse processo para ter essa separação. Mas a gente vai chegar lá. Bora lá? Aqui, eu coloquei um mapa para vocês. Esse mapa aqui do globo, tá vendo? Placas tectônicas. Então, todas essas setinhas aqui, que está no mapa, ó, gente, é a direção das placas. Essa parte preta aqui, ó, separando, são o quê? Limite de uma placa para outra. E essa parte aqui vermelhinha, que está entre uma placa e outra, perceba que sempre está a maioria entre uma placa e outra, tá vendo? No limite. É o quê? Os vulcões ativos. O tectonismo. O que é isso, Pro? Ele também é chamado de movimentação das placas tectônicas. Então, a gente pode chamar ele de placas tectônicas ou tectonismo, que é a movimentação dessas placas. Nos oferece explicações sobre a origem das montanhas, dos terremotos e sobre o vulcanismo. O conceito básico de tectonismo é o seguinte: o calor, percebam, gente, prestem atenção aqui, ó, nessa parte onde eu estou explicando a vocês sobre o que o tectonismo, certo? Preste atenção. Então, o conceito é o quê? O calor interno da Terra assim como o ar quente do balão o faz subir. O mesmo princípio aplica-se às rochas quentes que estão abaixo da superfície terrestre. Vocês vão entender aqui. Então, o encontro entre duas placas tectônicas é chamado de limite, como eu expliquei a vocês no mapa. Nos limites entre as placas tectônicas são comuns terremotos e as atividades vulcânicas. Por quê? Né? Então aqui, gente, eu coloquei aqui, percebam, ó, aqui nesse mapa, aqui, ó, de como acontece o processo da movimentação das placas. Então aqui está o ponto quente. Lembra? Núcleo, no interior. Então muito quente aqui, ó. Ó, aqui as placas, essa quentura, ela é pressionada e aí sobe, né? Através de uma pressão e faz acontecer o quê? A erupção vulcânica, certo? Então nós temos vulcões que são ativos e inativos. Os ativos saem as lavas, o magma, certo, do vulcão, que a gente chama de lavas, que sai destruindo tudo que encontra para frente. Mas também tem, vocês vão ver aqui, que tem também os benefícios, né, através dessa erupção vulcânica. Então aqui eu coloquei para vocês a classificação das placas tectônicas. Aqui é um tipo de placa que ela passa uma do lado da outra. Aqui elas convergem no mesmo sentido, ó, as setinhas aqui, ó, e aqui divergem, separa. Eu vou mostrar a vocês aqui, uma por uma, para vocês entenderem quais são os tipos de placas encontradas. Nessa placa aqui é o limite divergente. Perceba, ó a pressão do calor do interior da Terra. Aí aqui abriu um espaço onde originou, tá vendo? A parte oceânica, tá vendo? Aqui como é que fica. Então olha só, a placa existe e a placa foi rompida.
esse limite aqui, então é chamado de divergente. O limite convergente já é esse aqui, ó, ela converge para aqui, ó, as setas aqui, ó, vai convergendo para dentro, certo? A placa vai, as duas setas, como eu mostrei, vão se encontrando. E aqui tem outra também igual. E tem também o transformantes. Eu coloquei até uma placa aqui para vocês entenderem o que é um limite transformante. Ela passa se atritando uma com a outra, mas não se chocam e nem se separa, só atritando. Aqui mesmo é uma placa tectônica, tá vendo? E aqui de um lado está uma e aqui outra. Então ela passa atritando uma na outra. Aí eu coloquei também aqui para entender, né, todo o conceito desses limites, convergentes, divergentes e transformantes, que a gente vai ver aqui. O limite divergente é quando ocorre a separação de placa. Lembra daquela outra placa que eu coloquei? Aconteceu o quê? Separou uma da outra. Convergente quando se dá um encontro da placa. E limites transformantes quando há um movimento paralelo entre as placas. Então, esses três limites aqui, as placas tectônicas, elas fazem esse processo de converger, separar, diverger e transformar, que passa atritando, certo? Aí eu coloquei para vocês aqui uma imagem, ó, que imagem é essa? De um terremoto. Os terremotos não oferecem benefícios aos seres humanos, apenas riscos e prejuízos, certo? Aqui eu coloquei também para vocês, aqui, né, o sismógrafo, que é o aparelho que mede, né, quanto foi aquele terremoto, a amplitude do tremor, né, é através do sismógrafo. Eles que mostram para o homem de que grau foi aquele terremoto, aquele abalo sísmico, certo? Então eu coloquei a imagem para vocês saberem, aqui, certo? Da máquina que faz toda a leitura da intensidade dos terremotos. Ela é medida através de uma escala Richter. Essa escala foi criada em 1935 pelo físico Charles Richter e mede a magnitude, ou seja, a força de um terremoto. Então, foi Charles que descobriu, que fez com que essa máquina desse a conclusão da magnitude, da força que foi aquele fenômeno que aconteceu naquele momento, certo? Aí eu coloquei também para vocês, que eu achei interessante, uma tabela mostrando a magnitude e os efeitos. Então, na escala, quando atinge de 2 a 3,4, o efeito é imperceptível, ou seja, a gente não percebe que houve um abalo, certo? Já de 3,5 a 4,2, houve-se o quê? Barulho do tremor. Aí acontece o quê? Algumas pessoas, quando está mais próximo, vai ouvir um barulho. De 4,3 a 4,9, balanças móveis e pode quebrar pequenos objetos. É quando acontece o quê? Rachaduras em paredes, quadro cai da parede, aí começa a perceber que está acontecendo algo de diferente, ou seja, a terra está tremendo, está acontecendo um processo aí chamado de terremoto, certo? Na escala aqui também, ó, de 5 a 5,9, desloca objetos pesados e rachaduras de muro. De 6 a 6,9, danos consideráveis a edifícios. De 7 a 7,3, danos graves e edifícios e quebra de encanamentos subterrâneos. De 7,4 a 7,9, graves danos, destruição de prédios. E acima de 8, destruição completa, certo? Aí coloquei aqui também falando, né? Os alunos já me perguntam, no Brasil tem terremoto? Tem. Entre uma placa e outra, tem. Claro que, se você está distante daquele lugar, você não vai perceber. Mas quem está próximo àquele limite vai perceber que houve um abalo, certo? Mas não muito grave como tem
geralmente em países asiáticos, em países que estão na porção leste do nosso globo, certo? Então, bora lá. Voltando. Terremoto no Brasil. Mesmo estando situado na parte central de uma placa tectônica, o território brasileiro também está sujeito a abalos sísmicos. A maioria dos terremotos no Brasil atinge principalmente áreas pouco povoadas. Os terremotos no Brasil podem ser gerados pelo reflexo de terremotos fortes na Cordilheira dos Andes, pela acomodação de camadas de superfície ou pela movimentação de pequenas falhas na crosta terrestre. Aí eu coloquei aqui também o globo, tá vendo, gente? O mapa da gente, o globo terrestre. E cada cor dessa aqui, ó, são placas, que a gente vai ver cada uma dessas. Daqui a pouco eu vou falar de cada uma placa dessa. Então ali, ó, cada cor que está no mapa ali separada pelo limite ali, nesse mapa no caso está separado com a cor vermelha, né? Ela é o limite de uma placa para outra. Ó, aqui, ó, esses limites aqui, ó, aqui é uma placa, aqui já é outra, aqui é outra. Daqui a pouco vocês vão ver cada uma, certo? Placa sul-americana. Vamos ver aqui no mapa, sul-americana, ó a placa aqui, ó, é essa aqui, certo? Possui 32 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil localiza-se no centro dessa placa e como os terremotos e as erupções vulcânicas acontecem principalmente nos limites entre as placas, não sofre diretamente com esses desastres naturais. Por isso que não sofre. Porque o Brasil localiza-se no centro da placa. Já? Então, se tivesse no limite, aí sim. Mas como está no centro, não acontece esse fenômeno. Placa norte-americana. Essa placa tem o quê? 70 milhões de quilômetros quadrados, a placa engloba toda a América do Norte e a parte da América Central. Desloca-se horizontalmente em relação à placa do Pacífico, causando terremotos devastadores na costa oeste norte-americana, como os que ocorrem na falha de San Andreas, na Califórnia, que foi o quê? Aquela falha que eu mostrei a vocês quando a gente estava estudando o limite das placas, certo? Aquela placa, aquele limite que eu mostrei. Placa africana tem 65 milhões de quilômetros quadrados. Essa placa se afasta continuamente da placa sul-americana, permitindo a acessão de magma ou limite entre elas e fazendo surgir uma cadeia de montanhas ou assoalhos, no caso no fundo do oceano, chamado de dorsal meso-oceânica. Placa arábica, ou Arábia, como é chamado, abrange a Península Arábica e parte do Oriente Médio. Os choques entre a placa arábica e a placa euroasiática produzem com frequência terremotos em regiões da Turquia, país localizado no limite entre essas duas placas. Placa indo-australiana, ela mede 45 milhões de quilômetros quadrados, abrange a Índia, a Austrália, a Nova Zelândia e parte do Oceano Índico. Placa antártica, possui 25 milhões de quilômetros quadrados. Há 200 milhões de anos, essa placa era composta por Austrália, África e Índia. Após choque com as placas menores, dividiu-se, originando um bloco composto apenas pela Antártida e parte dos oceanos Atlânticos e Pacífico. Placa das Filipinas estende-se por 7 milhões de quilômetros quadrados e nela se localiza quase metade dos vulcões ativos do planeta. O choque dessa placa com a euroasiática ocasiona inúmeros terremotos e erupções, como ocorrido no Monte Pinatubo em 1991, uma das maiores erupções vulcânicas dos últimos anos. Em falar em erupção vulcânicas, vocês também podem assistir o filme Pompeia, que vem mostrando a erupção do vulcão que aconteceu na Itália, viu? É um dos conteúdos também, já que a gente está falando de vulcão,
é importante que vocês assistam. Quem puder assistir, assistam. Placa euroasiática compreende o continente europeu e parte do território asiático. O choque dessa placa com a indo-australiana originou em Himalaia, a cadeia montanhosa mais alta do mundo. Então, como foi que originou o Himalaia? Né? Que é a mais alta do mundo, com o choque da placa indo-australiana com o quê? Com a euroasiática, certo? Olha o Himalaia, estou mostrando para vocês. Placa do Pacífico, com cerca, errei aqui, ó gente, é cerca, viu? Erro de digitação. Cerca de 70 milhões de quilômetros quadrados, esse bloco renova-se em suas bordas, onde se separa das placas vizinhas e estende o assoalho oceânico. Placa de Nazca encontra-se a leste da placa do Pacífico, abrange cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, mas a cada ano fica menor, devido à colisão com a placa sul-americana. A placa de Nazca desliza para baixo da placa sul-americana, processo de subducção, ocasionando vulcões e elevando a Cordilheira dos Andes. Por isso que a Cordilheira dos Andes fica mais elevada. Aqui a Cordilheira dos Andes, tá vendo? Placa de Cocos. Localiza no Oceano Pacífico e é uma das menores placas tectônicas. Originou-se de um desprendimento da placa do Pacífico, formando o que os geólogos denominam de sistema Cocos-Nazca. Essa placa sofreu um processo de subducção, fundindo-se com a placa do Caribe. Por esse motivo, ocasiona vulcões na América Central, Costa Rica e Guatemala. São lugares encontrados aqui na América Central. E México, bem como a incidência de terremotos nesta região, como no Haiti. Olha o terremoto que aconteceu no Haiti. Esse terremoto aí teve na escala Richter a magnitude bem de 8 para 9, porque houve a destruição total desse lugar, certo? Placa do Caribe. No encontro dessa placa com a placa sul-americana existe uma zona de subdução com inúmeras erupções vulcânicas que formam uma região conhecida como Pequenas Antilhas. São essas aqui, certo? Que está aqui, ó. Jamaica, Cuba, Haiti, Porto Rico são consideradas Pequenas Antilhas. Abalo sísmico. E o que é um abalo sísmico depois de tudo que eu falei para vocês? Vamos lá para as lâminas para poder a gente saber? Então, são tremores que ocorrem na superfície terrestre, principalmente em razão de forças naturais do interior do planeta. Quando ocorrem nos continentes, são chamados de terremotos. E quando ocorrem no fundo do mar, recebe o nome de maremotos, certo? Então, lá no fundo dos oceanos, gente, também tem placas que acontece essa movimentação. Então, quando acontece nos continentes, são chamados de terremotos. No fundo dos oceanos, quando há essa movimentação de placas, acontecem os maremotos. Alguns também são chamados de tsunamis, certo? Ocasionado também pela essa movimentação que acontece nas placas que ficam no fundo do oceano. Aí eu coloquei aqui para vocês uma formação de um tsunami, tá vendo? Ó, um terremoto faz tremer o fundo do mar, ó, o terremoto aqui, ó, as placas aqui, ó, faz acontecer. Depois, esse fenômeno desloca para a superfície uma grande massa de água, ó, a água aqui, o movimento da água. Se forma uma vibração que se propaga a grande velocidade abaixo da superfície, tá vendo? Ó, o movimento aqui já. A água é aspirada da margem, ó, ela suga essa água aqui, ó, a margem tá aqui, ela vem, ó, suga essa água que tá aqui, para poder ganhar velocidade, para depois empurrar a água novamente com mais força, tá vendo? A água é aspirada da margem e ao se aproximar da costa, ondas gigantes se formam, ó. Quando elas voltam, elas vão formando a onda gigante,
ocasionando a destruição aqui por perto, certo? Aí eu coloquei aqui uma imagem também de um tsunami. E maremoto. Um maremoto gera grande quantidade de energia, causando deslocamento de água de proporções imensas. Isso pode provocar ondas gigantes chamadas tsunami. Então, maremoto, então quando acontece a porção maior, ela provoca ondas gigantes e essas ondas gigantes são chamadas de tsunamis. Quando atinge a costa litorânea, os tsunamis provocam destruição e morte. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó gente, eu coloquei para vocês uma tabela também, que eu achei muito importante, falando dos maiores terremotos registrados no mundo. Bora lá? Então aqui, ó, em 1960, nesses lugares aqui, certo? Existiu uma magnitude pela escala Richter de 95. Ou 95 não, de 9,5, desculpa, 9,5. Então houve aqui, ó, destruição total, 9,5, tá vendo? E a gente percebe que depois dessa data aqui, porque eu não vou ficar lendo todas essas datas, tá vendo? De 1960, 64 e assim por diante. E aqui, ó, os lugares onde houve os maiores terremotos e aqui a magnitude de cada um deles. Contando que dentro dessa magnitude o que houve uma maior destruição foi essa aqui, 9,5, 9,2. Depois de 9 já é destruição total nesses lugares aqui, certo? No Brasil, então eu também coloquei, assim como eu coloquei do mundo, no Brasil também existe também, como eu falei a vocês, terremotos. Só que com a magnitude menor. Então vamos ver aqui o que aconteceu no Brasil. Ó, Brasil, principais e maiores tremores ocorridos em São Paulo, né? Ocorreu aqui em 1922, 5,1 pela escala. Espírito Santo em 1955, 6,3. Mato Grosso em 1955, 6,6. Ceará em 1980, 5,2. Amazonas em 1983, 5,5. Rio Grande do Norte em 1986, 5,1. E Minas Gerais em 2007, 4,9, certo? Então esses foram os principais terremotos que aconteceram aqui no nosso Brasil. Aí eu coloquei aqui a imagem do sismógrafo, tá vendo? Que mede a magnitude dos abalos. É esse aparelho. E agora vamos para outra força interna, que é o vulcanismo. A gente viu o terremoto e como acontece o vulcão, como é que um vulcão entra em erupção. Vamos conhecer agora um pouco. Então, voltando, vulcanismo é o nome dado ao conjunto de processos que faz com que o magma chegue à superfície. E onde o magma fica? Na parte interior do globo, ou seja, na parte interna. Então pode expelir gases, lama, poeira, cinza e rochas. Esse fenômeno geológico do interior para a superfície do planeta ocorre em geral nas áreas próximas aos limites. Lembram do mapa que eu mostrei logo no início? Aquela parte vermelhinha que tem lá entre uma placa e outra são os vulcões ativos, certo? Nem todos os vulcões são ativos, ou seja, uma parte deles não está sujeita à erupção. Mas as atividades vulcânicas não trazem apenas prejuízos. Eu falei a vocês, depois que essa lava ela endurece, né? O vulcão expele esse magma. Quando eles endurecem, eles viram rochas. E as cinzas, as poeiras também, ela tem uma composição de elementos que fertiliza também a terra. Então, claro que vai ter mais prejuízo do que benefício, mas também não só tem só prejuízo, certo? Vamos ver aqui. Voltando. Então,
Ao alcançar a superfície, o magma é chamado de lava, que após o seu resfriamento, forma as rochas magmáticas. Que esse tipo de rocha nós vamos estudar no capítulo 7, os tipos de rocha encontrados nesse globo terrestre, certo? Nos espaços que é encontrado aqui, nos continentes, no planeta Terra. Então, só estou passando, bora lá. Então, havendo esse resfriamento, forma as rochas magmáticas. Com a ocorrência de novos derramamentos acumulando sobre os mais antigos, já modificados, formam-se camadas de rocha sobrepostas. Ou seja, uma lava que endureceu, aí vem outra erupção vulcânica. Em cima daquela lava que foi endurecida, a outra, aí fica uma camada sobreposta à outra, certo? Com a decomposição dessas rochas ao longo de milhares de anos, originaram que os solos férteis, beneficiando a população que vive perto dos vulcões. A terra roxa do norte do Paraná e de São Paulo, por exemplo, é o resultado de um intenso derramamento de material vulcânico, ocorrido há mais de 60 milhões de anos. Também os diamantes, as pedras pómenes, que a gente utiliza para poder lixar o pé, né? Aquelas pedras para poder tirar a sujeira do nosso pé, e o enxofre, também são resultantes da atividade vulcânica. O calor dos vulcões é aproveitado como forma de energia geotérmica, produzindo o que? Eletricidade. Então, olhe só o tanto de benefício que tem com uma erupção vulcânica, né? Gera energia, o solo fica mais fértil. Há também encontrar diamantes, pedras e enxofre. Então, tudo isso é originado de uma atividade vulcânica. Aí eu coloquei para vocês aqui, né, um vulcão. Ó, aqui é o interior da Terra, certo? Aí, sob pressão, esse magma, tá vendo? Expele aqui, através dessa cratera. Aí desce o quê? O magma vira o quê? Lava. Ó, a lava, certo? E aí sai destruindo, mas também tem os benefícios, certo? Aí eu achei também interessante, coloquei para vocês aqui também, né? Há mais de 1,9 bilhões de anos, ó, aqui está o Brasil, aqui Amazonas, tá vendo? O vulcão mais antigo do mundo fica na Amazônia. Só que ele não está mais em atividade, ele é inativo, certo, gente? Esse vulcão, o mais antigo que tem, é encontrado aqui no Brasil e ele não está mais em atividade. Energia geotérmica, que é a energia que vem do interior da Terra, certo? Essa água aqui é quente e ela produz o quê? Eletricidade. Esse tipo de energia aqui é uma energia que é utilizada para gerar eletricidade. E hoje, né, nossa aula do capítulo 6 acabou. A prova vai estar no Zoom, vou fazer um convite para vocês lá no site do colégio. A gente vai ter esse encontro ao vivo e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem tirar essa dúvida comigo no Zoom ou pelo WhatsApp. Ontem mesmo eu estava atendendo um aluno lá em casa, porque ele estava com dúvida, e isso vai para todos vocês. Teve dúvida, procura a Pro, certo? Depois a gente vai fazer atividade para poder o conteúdo ficar mais fixo, né? Para a gente ter uma compreensão melhor, certo? Beijo da Pro, e a Pro está com saudade de vocês.